Boa noite, Marujada. Boa noite, Flipei. Agora, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa mesa. Sob o asfalto, os rios, territórios culturais em disputa no centro da cidade infartada. Nós temos aqui, do meu lado, a Gisele Brito, da Vai Vai e do Instituto Peregum, não, do Mobiliza Saracura Vai Vai e do, me perdoe, me ajuda, do Instituto de Referência Negra Peregum. Também temos a nossa amiga, eu fico tímido apresentando mesas, tá, gente? A nossa amiga Marília Piraju, que vai falar sobre o Teatro Oficina e o Parque do Bexiga, certo? E a Cibele Troiano, membro do IEL, que também tem uma história vinculada ao Centro de Cultura Social. O IEL é o Instituto de Estudos Libertários. Bom, como a gente está aqui para ouvir elas e não eu vou logo passar a palavra. Mais um aviso que também o nosso grande mestre aqui, o mestre Penteado, ele vai atrasar. Ele está a caminho, mas para que a gente não perca tempo da mesa, a gente vai dar início à conversa. Ele chegando, ele sobe a bordo, beleza? Então, Gisele, perdoe pela tropeçada na apresentação e, por favor, o mic é seu. Boa tarde. Não que eu não torça pela Vai Vai, né? Mas ser Vai Vai é muita responsa, né? Acho que o seu Fernando vai cumprir esse papel, né? Bom, boa tarde aí para todo mundo, boa tarde para vocês. Agradecer o convite, né? Mais uma vez, estar aqui. Dizer que mandaram assim para mim, né? Putz, bonito o nome dessa mesa, né? Sempre tão poética, a gente fica refletindo. Eu falei, é verdade. E aí, bom, me explicar, né? Eu sou a Gisele Brito. Eu estou aqui, acho que muito por conta. Eu trabalho no Instituto de Referência Negra Peregum, que é uma organização do movimento negro, que tem participado desde o começo, né, da articulação do Mobiliza Saracura Vai Vai, que é uma articulação comunitária lá do Bexiga, e comunitária, né, de pessoas que moram ali, e também articulada com o movimento negro. E eu vou explicar um pouco sobre ela para contar, acho que por que também me chamaram aqui para essa mesa, né? Eu acho que a Mobiliza começou em junho de 2022, porque foi localizado um sítio arqueológico lá de onde foi removido o Vai Vai, né? O Vai Vai ficava ali a sede do Vai Vai ficava ali na 9 de julho. Eu sempre gosto, quando tenho a oportunidade de mostrar o slide, de que as pessoas vejam. Às vezes as pessoas não têm noção muito do que era que tinha ali, mas era a casa, né, a sede da escola, que estava ali, se não me engano, há uns 50 anos. A escola vai fazer, se não me engano, 95 anos, mas ela estava ali já há uns 50 anos naquele lugar. E tinha uma placa assim na frente, escrito, se não me engano, minha escola, minha raça, meu povo, algo assim, bem de frente assim, para 9 de julho. Né? E quando foi removida a escola de lá, a gente usa esse termo removida, mas foi feito um processo ali para a escola sair, mas a gente considera ainda assim um processo de remoção, porque sempre digo, né? Imagina vocês se para construir ali a linha verde, né? Alguém tivesse dito, vamos tirar o MASP. Não rola, vamos tirar o MASP, a gente projeta aqui ao longo. Imagina quanto tempo leva para projetar, né? Para planejar uma linha de metrô, e aí ela decide, o Estado decide que a estação vai ser construída na sede de algo tão importante para a cultura do país, para a cultura de São Paulo e, especialmente, para a cultura negra, como era o Vai Vai. E foi isso que aconteceu. Né? Em meio à pandemia, enfim, a escola sai daquele lugar.
E aí a comunidade se organiza porque a comunidade sabia de algo, uma coisa muito importante que não é segredo para ninguém. A literatura, a bibliografia e a própria escola sempre contam isso, né? Ali tinha sido um quilombo e permanecia quilombo, né? É o quilombo do Saracura. O que eu estou chamando de 9 de julho, que talvez vocês conheçam como 9 de julho, passando de carro, passando de ônibus, é, na verdade, o rio Saracura, que tem ali, que está debaixo daquela avenida. Isso é bem importante, acho que isso explica porque nós estamos aqui, né? São Paulo, a gente sempre fala, essa cidade não tem planejamento, blá, blá, blá. Não, São Paulo foi planejada para que as suas, talvez, principais avenidas se aproveitassem, né, do conhecimento que as comunidades, os povos indígenas que aqui viviam antes, as comunidades, tinham, que era dos rios, né? São Paulo é uma cidade fluvial, também parece uma loucura a gente falar isso hoje, né? Mas São Paulo é uma cidade fluvial. Tem uns dados que dizem que praticamente nenhum lugar da cidade você está mais distante do que 1 quilômetro de um rio, né? Eu mesmo hoje moro no Bom Retiro e uma linha reta assim é 1 quilômetro do Tietê. O Tietê hoje, né, já retificado e tal. Imagina antes, quando ele era um rio sinuoso e tal. Então fizeram a avenida ali, mas aquilo antes era um quilombo, né? Antes da chegada dos imigrantes italianos e concomitante à chegada deles, aquele lugar era um quilombo. E por que era um quilombo? Era um quilombo porque era ruim para caramba para chegar, era distante. Hoje também parece meio maluco pensar nisso, né? Pô, mas ali, tão pertinho, né? Do lado da Paulista, do lado da prefeitura. E aí faz a gente pensar sobre outra coisa, né? Que eu tenho repetido assim, que os lugares mudam de lugar. Isso é muito importante para a gente pensar nos processos de transformação, ou que a gente chama, né, costuma chamar de desenvolvimento da cidade, porque a gente tem 2 frases muito fortes sobre a cidade, né? São Paulo é uma loucura, não muda nunca, ou São Paulo muda muito rápido. E as 2 coisas não são verdadeiras, na verdade, né? Os processos de transformação, de mudança, eles são ao longo do tempo, assim, começam e se desenvolvem sem que a gente, às vezes, se dê muito conta deles. E a gente vai abraçando esses processos de mudança que culminam em algo que depois a gente fala, pô, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu não queria o fim dos rios. Eu não queria que uma cidade fluvial deixasse de ser uma cidade fluvial. Eu não queria que a escola de samba que eu gosto, que eu respeito, saísse dali. Mas o metrô é muito melhor, né? O que vale mais, né? Qual que é o direito mais importante? O direito à cultura, o direito à articulação social, política, econômica, de vários tipos de articulação que vai fomentava ali, articulou naquele território, ou o metrô, né? A gente é muito conduzido a dizer assim, não, mas o metrô é bom, o metrô é bom para todos, mas quais são os todos que vão se apropriar dele naquele território? Então, quando essa luta começa, a gente sabia que, bom, achar um sítio arqueológico, obviamente, vão ter resquícios aí desse sítio, desse quilombo. E foi muito louco, tem sido muito interessante, né, essa luta com o Mobiliza, que é algo super intenso, né? A gente se reúne, agora está fazendo 3 anos, 2022, 3 anos, a gente se reúne semanalmente, assim, e acho que poucas coisas são tão afetuosas e queridas, né, quanto essa articulação, e tão difíceis, porque as primeiras coisas que a gente ouviu, as pessoas falavam assim, quilombo não deixa materialidade. E o que significa que quilombo não deixa materialidade, né? Para a gente era tão óbvio, né, o potencial de materialidade que aquele chão podia trazer,
E vale lembrar que, para a arqueologia, né, que é protegida por lei, é patrimônio arqueológico, que é protegida pelo IPHAN, a nível federal, etc., não importa se o que está ali tem 5.000 anos e é uma pirâmide do Egito ou se fosse uma lantejola do último carnaval do Vai-Vai. Mas a gente ficou ouvindo isso o tempo todo. E o que isso significava? Né? Significava que quem dizia isso para a gente não foram poucas pessoas e não foram só conservadores, fascistas. Foi muita gente, inclusive, que a gente tem carteirinha de esquerda bem carimbada, dizia isso para a gente, porque não conseguia imaginar um passado negro de pessoas comendo com talheres. E não conseguia pensar um passado negro de pessoas comendo com talheres, porque não consegue pensar um presente de pessoas negras ocupando espaços e um futuro de pessoas negras não sendo subalternas, inclusive a um pensamento progressista. Né? Então, a gente tem que reafirmar o tempo todo que as coisas que iriam ser encontradas ali é um processo muito doloroso para a gente, né? Porque a gente escutou muita gente muito laureada, medalhada, muito bem formada, dizendo, não, a arqueologia é uma ciência, não, vocês não sabem muito bem como funciona, não. E a gente fala que a gente fez curso de arqueologia EAD, não só EAD, porque a gente tem frequentado umas aulas reais aí, e hoje já são mais de, se não me engano, 90.000 peças retiradas daquele chão. Boa parte delas peças de caráter religioso. Foram encontrados diversos assentamentos de orixá já respaldados pela ciência, a arqueologia. Foram encontrados ferramentas de orixá. Foram encontrados búzios, nem dá para contar. A primeira vez, eu gosto muito de contar essa história, a primeira vez que nós fomos ao lugar onde essas coisas estavam recolhidas, a gente tinha visto algumas fotos antes e nos interessamos por algumas peças específicas, especialmente uns búzios e algumas coisas de barro. Quando a gente chegou lá, tinha sido montado uma... Você disse que não tem tempo, mas você vai ter que me dar um tempo aí, estou vendo aqui. Beleza. São 3 anos, eu tenho muitas causas para contar. Tinham armado, assim, né, colocado as peças em cima de uma mesa, e é muito interessante. Eu não sou de terreiro, né? Não pratico nenhuma religião de matriz africana. E quando a gente foi lá a primeira vez, e eu estava nessa turma, aquelas peças foram dispostas assim, um monte de caquinho, né, em cima de uma mesa de louça branca, tal. E aí mostravam para a gente, falando assim, tá vendo? Isso aqui é industrial, tá vendo? Olha essa louça. E quanto mais decorada essa louça, maior a renda das pessoas que usavam e tal, coisas assim. E aquilo tinha um efeito, tinha uma cênica ali, né? Porque aquilo foi montado, era uma mise-en-scène, assim, para dar uma frustrada na gente. E eu confesso que até o final daquele dia estava me dando uma certa, falando, pô, essas louças. E aí a gente perguntou, mas cadê a concha? A gente viu uma foto de concha. Aí eu falei assim, a gente pegar aqui. Aí foram lá dentro do armário, revelaram um armário lá, a gente acharam isso aqui, mas a gente acha que é de aterro, né? Porque não faz sentido essa concha de mar aqui, que era um rio. Aí a pessoa estava com a concha na mão assim, eu falei, mas não pode ser um búzio? E aí eu falei assim, mas um búzio é uma tecnologia muito importante. Reproduziu o que eu tinha visto no Instagram. Aí ela olhou assim e falou assim, será? Aí eu falei, vocês que têm que saber. E hoje já deve ter mais de, sei lá, mais de 50.000 búzios. Tem coisas lá... como eu não sou iniciada, eu não sei os detalhes, mas tem coisas lá muito específicas feitas com búzio que foram localizadas. A gente conseguiu, né? A gente tem tido montou uma comissão, tem algum acesso periódico lá. Esse ano não teve ainda, mas algum acesso periódico. Da última vez uma das vezes que estivemos lá, levamos 12 autoridades religiosas, que não tem dúvida que aquele era um espaço de práticas religiosas, não só... Assim, não era só uma encruzilhada que você depositava um ebozinho, assim, era uma coisa que a pesquisa, que é uma das nossas reivindicações,
que seja feita um espaço de exposição no Bexiga, adequado para aquelas peças, com espaço para pesquisa, porque a gente acredita que aquilo vai contar muita história sobre a presença negra em São Paulo, sobre o desenvolvimento de São Paulo, porque, claramente, tem coisas ali que, para nós, tem muitas evidências de remoção, e uma remoção associada, provavelmente, à canalização do rio, né? Também foram localizadas lá estruturas de canalização do rio. Então, por que acho que importante contar tudo isso? E acompanhem, né? Entrem no Instagram da Mobiliza Saracura Vai Vai, que vai dar para entender essa história, o arco dessa história, em que momento a gente está, todos os detalhes. Mas eu acho que essa história, para a gente, assim, o símbolo do Mobiliza é uma sankofa, né? E eu acho que não. A gente brinca que tem eu nunca vou lembrar, me ajude, porque eu sou um pouco disléxica, que é assim. Exu jogou uma pedra hoje que atingiu um pássaro ontem. Não é isso? É isso. Então, o Itã, né, Exu jogou uma peça. Inclusive, foram encontradas várias representações de Exu lá. Uma pedra ontem que acertou um pássaro amanhã. E eu brinco sempre que Exu jogou uma pedra enorme há uns 200 anos, há uns 100 anos, que está revivendo uma ave, né? Um saracura, para quem não sabe, é uma ave. E esse detalhe também é importante. Essas coisas que eu estou dizendo, elas foram localizadas a tipo 5, 6 metros, e quanto mais cava, mais coisa aparece. A Vai-Vai, ou Vai-Vai, então, debaixo de onde estava o Vai-Vai, se cavou 5, 6 metros. Isso significa, talvez, aí 100 anos. Não tem a datação completa, mas a gente não estamos falando do último carnaval. Tá? Por que isso é importante? Porque o mecanismo é o mesmo, né? O que soterrou aquele rio, né? Qual que era a justificativa? Era um processo de desenvolvimento, né? E hoje também o que está acontecendo naquele território é a ideia do desenvolvimento. Agora, para uma coisa que eu também acho bem melhor do que uma avenida, que é o próprio metrô, mas que serve como justificativa para aplacar os conflitos, né? Então, olha só, para uma boa causa, né? Quem será contra, né? Quem pode ser contra um metrô? Quem pode ser contra um parque, né? Chega o parque, ou chega o metrô, ou chega, sei lá, a estátua da libertação, ou, né, a solução baseada na natureza, que agora é a palavra de ordem, e ela parece justificar a remoção. Essa remoção, isso só é possível porque esses corpos que são removidos são corpos muito específicos, né? São corpos de pessoas negras, das populações indígenas, de maneira geral, da população racializada, que no Brasil, em São Paulo, especialmente, é as populações indígenas e negras. Essa facilidade, né, de trocar uma escola de samba, que é um dispositivo de articulação muito forte, né, que faz com que esse território persista quilombo ao longo de tantas violências, de tantos projetos de gentrificação, que aqui no Brasil a gente não diz, que a gente desassocia a ideia de gentrificação com o conceito de embranquecimento. Lá em Peregum, a gente está trabalhando fortemente com o conceito de embranquecimento. A gente também tem uma série de mapas históricos e levantamentos históricos que mostram como esse desenvolvimento ele é sinônimo de embranquecimento, né? Fora do Brasil, gentrificação é um conceito racial. A ideia de enobrecer, ele não é enobrecer por qualquer um, ele enobrece porque ele retira as comunidades racializadas. Nos Estados Unidos, as comunidades latinas, negras, né, e asiáticas, e no Brasil, as comunidades indígenas e negras. Na escala urbana, como São Paulo, em outros, continuando falando de São Paulo, na escala urbana, como São Paulo, no Bexiga ou nas aldeias da Zona Sul, né, que são constantemente ameaçadas
pelo desenvolvimento, né? Agora querem construir o Rodoanel, passando por cima de um monte de terra indígena, porque em São Paulo tem terra indígena e tem pessoas que falam Guarani bem pertinho aqui da gente, né? Então, acho que o lance de ser Sankofa é super interessante, porque estar dentro do sítio e ter a oportunidade de ver o sítio e ter a oportunidade de ver as evidências, né, que a terra guardou durante sei lá quanto tempo, de uma remoção forçada, porque quem é de axé, eu tenho aprendido, e não quem é de axé, isso é uma besteira, para quem se dispõe a estudar, né, as coisas, né, a gente já sabe tanto sobre Grécia, sabe tão pouco sobre o que acontece, sobre as nossas tradições, sobre as nossas ciências aqui, né? Você deixar para trás um assentamento não é uma coisa que se faz, né? Um assentamento é uma coisa que você carrega com você, tem significados muito fortes, espirituais, e tem custo também, é caro. Tem uma coisa lá no sítio que tinha um determinado lugar lá que tinha uma coisa que a gente acha, porque não foram feitos, porque não foi feito o investimento necessário, né? Mas tipo um saco parece um saco de cimento assim, jogado num determinado lugar. Só quem construiu São Paulo na base da autoconstrução sabe quanto que custa um saco de cimento. Você não deixa para trás um saco de cimento, né? Agora, quem já foi numa remoção, numa periferia, ou se vocês tiverem a triste oportunidade de pisar no que vai ser o cenário, que já está sendo o cenário lá no Moinho, ou ali no entorno da Praça Princesa Isabel, o cenário de remoção é muito igual. Assim, né? São as coisas que você vai deixando para trás porque você não foi avisado a tempo, porque você foi propositalmente tocado, né, para deixar para trás e ter vários prejuízos e não conseguir reconstituir sua vida. Então, para começar a fechar, eu acho que essa experiência do Saracura, que é uma experiência de organização e de interferência, né? Porque vou falar isso também. A gente participa desse debate, mas a gente não quer. Acho que o tema aqui é cultura, né? Não lembro o nome total da mesa, mas tinha uma palavra que era cultura. E aí a gente também não está fazendo isso para virar um museu para inglês ou para branquitude ver, né? O Bexiga é um território negro, persiste negro, não porque ele tem um espírito negro que paira sobre a 13 de maio e tal. Não, é porque no Bexiga a quantidade de pessoas negras que está ali gira em torno de 35%, 40%, que é o mesmo padrão de presença racial do que a gente chama, né, de territórios negros nas periferias. Então, ele é um território negro que persiste negro. Culturalmente, né, nessa ideia tradicional do que é cultura negra, e demograficamente. Então, a gente queria... O mote da articulação é memória e permanência. E aí, a gente, em 2022, se articula para interferir no plano diretor. E, hoje, recomendo todo mundo entre no plano diretor de São Paulo e dê um Ctrl+L na palavra racial. Aquela palavra racial que está lá no artigo 314, inciso 8, é uma conquista do Saracura Vai-Vai, da comunidade do Bexiga, que, pela primeira vez na história de São Paulo, coloca no plano diretor que o perfil racial da população tem que ser observado para produzir a transformação. O artigo diz... A gente fez uma disputa, sempre quando depois em outras apresentações, a gente escreve, né, propõe emendas. Nessas emendas, a gente tinha medidas de reparação, medidas de contenção desse avanço, né, dessa expansão que a gente chama de área de exclusividade branca, né, que é exatamente, talvez, onde todos vocês morem, que é ali, não à toa a linha verde e amarela, né, se você colocar ali, fizer um certo perímetro em torno desse território, ele tem cerca de 95% de população negra, população branca residente. A gente normaliza isso, mas isso é um escárnio, né? A gente fala muito sobre segregação e tem um certo mito de que não existe segregação racial no Brasil, mas o nosso padrão de segregação é um padrão de segregação que produz territórios
diversos, onde tem uma predominância, onde predominantemente a população negra mora, mas ele é diverso, né? São periferias onde tem branco e preto, que sai da barriga da mesma mãe, mas o território da branquitude é um gueto branco produzido, é quase que uma concretização de um pensamento eugenista brasileiro que produz um território onde as pessoas não têm, não podem, quase não conseguem se misturar. Eu estou aí na luta, né, solteira, afrocentrada, aí você liga o Tinder, meu. Vocês não conseguem... Assim, a dimensão... Eu moro no centro de São Paulo. Sabe quantos quilômetros eu preciso colocar no meu Tinder para achar outra pessoa negra, ou um volume de pessoas negras suficiente para eu fazer uma escolha acertada? Parece brincadeira, mas é muito real. Isso não é por acaso. Isso é produzido para garantir o projeto de extermínio da população negra que foi pautado politicamente no Brasil. É uma continuidade das políticas de embranquecimento. Isso não é um padrão só de São Paulo, é um padrão de todas as cidades do país. Então, para concluir, no plano diretor tem essa conquista, a gente continua lutando para que esse espaço, né, de memória não seja um espaço de memória embranquecedor, gentrificador. A articulação continua forte. É uma articulação que eu acho que tem trazido vários paradigmas assim para a luta do próprio Bexiga, eu acho que da cidade, por conseguir manter uma centralidade da questão racial que sempre escapa, né? Porque ela sempre parece inadequada, sempre parece que vai rachar, né? Sempre parece que vai causar problema. E acho que tem uma força imensa essa comunidade, que só tem essa força porque persiste quilombo. E, por isso mesmo, precisa deixar de ser quilombo, precisa ser atravessada pelo desenvolvimento, precisa ser conquistada pela branquitude, precisa ter apenas a cultura negra podendo ser curtida, né, num sambinha de fim de semana, sem pessoas negras lá, de fato, vivenciando ela e vivendo e compartilhando daquilo. É isso, valeu, obrigada. Valeu muito, Gisele. Acho que a gente ainda vai ouvir mais de você, porque, com certeza, vão ter muitas perguntas. Mas eu acho que a gente faz a rodada das nossas falas, depois a gente abre para perguntas gerais, tá bom? Então, agora é a Cibele? Para você? Pera, é você ou ela? Vou apresentar, tá bom. Então, agora, a Cibele Troiano, com uma história vinculada ao Centro de Cultura Social e atual membro do Instituto de Estudos Libertários. Boa tarde para todo mundo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Gisele, Marília. Em primeiro lugar, eu tenho que manifestar assim, os parabéns pelo pessoal que está organizando a Flipei, de ter, em tão pouco tempo, feito uma ação direta, como nós anarquistas chamamos, né? E ter revertido todo esse processo terrível de censura que foi imposto, né? Então, estamos aqui, isso já é um ato maravilhoso. Bom, depois da disposição da Gisele, é meio difícil eu falar, que parece uma coisa muito pessoal que eu vou falar, mas talvez não seja. Eu conheci o anarquismo nos anos 70. Eu entrei na faculdade em 1973, fiz Ciências Sociais, e ali tive contato com as ideias anarquistas. A faculdade tinha uma predominância marxista, mas um ou dois ou três professores nos levaram a pensar um pouco além, um pouco mais profundamente, um pouco mais criticamente em relação ao marxismo. Mas eu não conhecia os anarquistas. Eu achava que os anarquistas tinham acabado lá em 1922, quando foi fundado o Partido Comunista, na altura dos meus 18 anos. Eu pensava assim. Tentei fazer um mestrado, fiz todos os créditos e tal para estudar o anarquismo, e, por uma infelicidade, eu caí com um orientador chamado Ottaviani, que era do Partidão, né? Então, vocês podem imaginar como foi difícil. Eu acabei desistindo de terminar esse curso, mas sempre muito com vontade de conhecer mais sobre o anarquismo, numa época que o material também era bem complicado de se obter, né? Bem, aí eu conheci o meu companheiro, que está aqui, o Jorge, que, nos anos 80, realizou uma experiência. Ele faz cenários de teatro, é cenotécnico. Realizou uma experiência de fazer uma cooperativa de técnicos de teatro.
Então, a ideia era que os técnicos se reunissem num determinado espaço e fizessem e construíssem os cenários, cobrando mais dos grupos ricos e cobrando menos dos grupos pobres, e fazendo uma experiência autogestionária. A experiência durou muito pouco, aí um outro capítulo, na próxima Flipê, a gente convida o Jorge para contar, mas atraiu alguns anarquistas que moravam no Brás. Isso é a época da ditadura, não existia nenhuma organização anarquista funcionando legalmente, nem nada assim, institucionalmente, mas eles foram visitar o espaço onde acontecia essa experiência e convidaram o Jorge para participar de umas reuniões. E aí, quando o Jorge me falou, para mim, nossa, eu nem dormi de noite, né? Fomos lá fazer essas reuniões, a gente se reunia atrás de uma sapataria, que um deles, o Jaime Cubeiro, o Chico, tinha uma sapataria no Brás, na época da ditadura, eles fechavam a sapataria, a gente se reunia lá no fundão para reerguer o Centro de Cultura Social, que foi uma instituição que existiu agora faz 90 anos, que foi fechada durante a ditadura e tinha funcionado no começo do século. Então, e aí, em 1985, o Centro de Cultura é aberto. Assim, e eu desisti completamente de fazer qualquer coisa acadêmica em relação ao anarquismo. Fui estudando e tal, e aí, num certo momento, eu descobri uma anarquista russa que viveu nos Estados Unidos, que depois foi para a Espanha durante a Guerra Civil, mas antes passou pela Rússia soviética, brigou com Lenin, saiu de lá, chamada Emma Goldman. Eu comprei um livrinho na Livraria Cortês, que era ali do lado da PUC, que contava a história da Emma Goldman, e fiquei encantada. A hora que eu li aquilo, eu falei, nossa, isso aqui dá uma peça de teatro. Eu sou atriz, já fazia teatro, né? E fiquei com muita vontade de fazer. Fizemos inúmeros projetos de tentar conseguir verba, qualquer coisa para fazer uma peça. Procurei dramaturgos reconhecidos e tal. Não conseguimos nada. Isso nos anos 80, onde feminismo era pouco divulgado, uma mulher que não era brasileira também tinha pouca penetração, enfim. E eu fui tocando a minha vida. Em 2007, quando a Revolução Russa estava completando 90 anos, um grupo da PUC, chamado No Sol, que é orientado, entre outros, pelo Edson Passetti, que era muito meu amigo, me convidou para fazer uma coisa que eles chamaram de aula-teatro, que seria um espetáculo a respeito dos 2 anos que a Emma Goldman, que eles já sabiam que eu gostava, tinha vivido na Rússia. Então, eles tinham um texto já, e eu falei, gente, isso aqui não é muito teatral, dei umas rabiscadas lá, fizemos um espetáculo e apresentamos 4 vezes no Tucarena. E isso me despertou a vontade imensa de sair com o espetáculo e fazer em tudo quanto é canto. Eu não consegui que o No Sol saísse dos muros da PUC para fazer isso, infelizmente. Aí fui tocando a vida, e, quando foi 2013, com as manifestações de junho, eu me entusiasmei e falei, eu acho que eu tenho público se eu fizer alguma coisa a respeito da Emma Goldman. E, realmente, aí eu escrevi eu mesma um texto, não sou dramaturga, e me apresentei na Feira de Cultura Anarquista, a segunda Feira de Cultura Anarquista, de livros anarquistas. E a apresentação foi horrível, o texto estava ruim, não tinha decorado direito, foi uma experiência assim. Mesmo assim, teve um professor que me convidou para fazer na escola dele. E, para resumir a ópera, eu estou fazendo a Emma Goldman do fim de 2013 até hoje. E isso me despertou para desenvolver um teatro que eu possa fazer com as minhas próprias mãos, sem nenhum tipo de ingerência do Estado. Inclusive, eu fiz a Emma Goldman recentemente numa cidade do interior, cujo menino do grupo de teatro que havia me convidado agora é secretário da Cultura. E ele falou, Cibele, você tem alguma coisa para trazer para cá? Mas não pode ser radical, igual aquela da Emma Goldman. Tem que ser, né? Se tem alguma coisa, você traz. Então, eu sei que espetáculos como esse da Emma Goldman não vão ter patrocínio de jeito nenhum.
Mas, como ela falou, a gente desenterrar lá dos 6 metros de baixo aquilo que precisa ser contado, essa história precisava ser contada. Então, esse meu entusiasmo me levou, depois, em 2017, a fazer, junto com a nossa querida Beatriz Berg, uma atriz, um espetáculo sobre a Revolução Russa na visão crítica de Maurício Trachtenberg. Nós adaptamos um livro que o Maurício falava sobre a Revolução Russa, Maurício Trachtenberg, um sociólogo já falecido, um grande mestre, e fizemos também no Tucarena algumas apresentações. Então, foi minha segunda experiência como, digamos, um teatro anarquista. A terceira foi na pandemia. Formou-se um grupo para estudar a Comuna de Paris, que foi aquele episódio que aconteceu na França, né, em Paris, durante 72 dias. Nós fizemos um grupo de estudo, estudamos a Comuna de Paris e produzimos mais de 100 vídeos curtos contando a história da Comuna de Paris. Isso foi online, na época da pandemia. E, no mesmo período ainda da pandemia, eu vi que ia ter um evento na USP de geografia, e um dos homenageados ia ser um geógrafo muitíssimo pouco conhecido, chamado Kropotkin. Eu, então, falei, eu acho que eu já conhecia um pouco da vida dele, falei, acho que eu vou fazer alguma coisa a respeito dele. Propus lá no encontro, eles toparam, então eu fiz também, no meu quarto, um espetáculo chamado Kropotkin, uma visão feminina, que tem no YouTube, foi também assim online. A história de 4 mulheres que falavam sobre o Kropotkin. A babá que criou ele, uma amiga de juventude, que é a Sofia Perovskaya, que foi a primeira mulher que foi morta, teve pena de morte por ter tentado atirar uma bomba no czar. Depois, a esposa dele, a Sofia Kropotkin, e, por fim, a enfermeira que cuidou dele nos últimos dias da vida. Foi muito legal, muito bem recebido isso. Depois, agora eu estou fazendo um trabalho sobre a Comuna de Paris, aproveitando aquele estudo que a gente tinha feito, que chama Barraca de Luxos Comunais, uma feira com produtos da Comuna de Paris. Que eu fiz umas 2 apresentações. Sempre faço essas apresentações assim que eu não sei o que vai dar, o público opina e eu vou assim melhorando o trabalho durante as apresentações. Eu acho que o objetivo é trazer à tona justamente aquelas coisas que são apagadas, né? Então, por exemplo, Kropotkin é um cara super importante que muito pouca gente ouviu falar. Emma Goldman também, assim como a Comuna de Paris, pouca gente conhece essa experiência. E estou agora com um grupo iniciando um trabalho sobre uma outra anarquista chamada Maria Lacerda de Moura, essa brasileira de Minas Gerais, que é uma mulher super importante e também pouquíssimo conhecida. Com isso, eu quero dizer assim que, dentro da minha trajetória, eu acho que a luta política é super importante e que a arte, dentro da luta política, tem que ser sempre valorizada, porque eu acho que a maneira de você divulgar as ideias e os pensamentos de quem você queira, através do teatro, do cinema, das artes visuais, é um jeito de atingir muito mais gente e de procurar uma arte que fuja do convencional. Acho que é isso. Muito obrigado, Cibele. Eu acho que o título da mesa, Sobre o Asfalto, os Rios, fala de uma luta literal e também de uma luta simbólica contra tudo aquilo que é asfaltado pelas instituições de poder e pela hegemonia, né? E sei que o Teatro Oficina passa há muito tempo por uma situação parecida. Então, agora, por favor, Cíntia, né? Desculpe. Marília. Marília, por favor, sobre o Teatro Oficina. Boa noite. Agradeço também o convite. Sinto que as 2 falas, e que eu vou também colocar, têm a ver com o movimento e a coragem que a Flipei teve esse ano de assumir realmente, assim, com força, a sua autogestão e uma autonomia em relação ao Estado.
E a censura ela é impressionante, porque ela é um motor também, né? O apagamento é um motor de criação, justamente, é um motor de criação de um movimento muito mais anárquico, e uma autogestão que é justamente o que acontece no bairro do Bexiga. Então, eu sinto que a minha fala ela contracena, né, acho que primeiro com a fala da Gisele, porque o dispositivo é esse. Bom, eu sou Marília Piraju, sou associada ao Teatro Oficina, estou lá há 14 anos, faço parte da arquitetura do teatro, sou arquiteta, enfim, mas esses anos, desde quando eu pisei lá, fui magnetizada, envolvida com a luta, não só das políticas culturais do Teatro Oficina, mas com a luta que envolve a emancipação daquele terreno em torno, que até então era do Grupo Silvio Santos, e que agora a gente tem essa vitória, né, que ele se tornou o Parque do Rio Bexiga. É muito interessante isso. Isso que a Gisele falou, dessa confluência de um dispositivo de apagamento, que, por mais que tenha, quer dizer, tem o rio atravessando também esse território, porque está dentro do território do Bexiga, que tem essa hidrografia que é muito rica e que, de alguma maneira, também participa, né, dessa resistência, dessa insurgência, como acontece ali no sítio arqueológico, de vez em vez, aquilo, né, aquela água ela transborda, né, e revela o fracasso, né, do que é a construção desse metrô hoje. E também, por mais que se tenha chegado a essa etapa da luta, né, porque o ano passado, no dia 6 de setembro, o prefeito assinou a desapropriação do terreno, no começo desse ano, a gente soube que já tinha o interesse do Estado de fazer ali um braço do metrô também. Então, é sobre isso, é sobre é sobre tipos de território, modos de vida, tipos raciais e tipos humanos, pessoas, né, e modos de cultura que, por mais que consigam vencer algumas batalhas, o tempo todo vão sofrer ameaças, né, de um tipo de visão de mundo monocrática, né, como é a hegemonia, né, do pensamento de construção de cidade. Mas eu vou fazer o seguinte, a história é muito longa, porque o Teatro Oficina completa 67 anos esse ano, então tem a luta da própria cultura e do próprio teatro para se manter ali, porque ele já foi ameaçado de despejo algumas vezes, né, pelo mercado imobiliário, e, ao mesmo tempo, tem 45 anos de luta pela criação do parque. Eu fiquei imaginando agora que o que interessa, de repente, é identificar quais foram as estratégias e quais são as ameaças, né, que ainda sofre uma luta como essa. Mas eu acho uma pena que o Penteado não esteja aqui, porque era importante se comunicar com ele, porque ele é um baluarte, é um mestre, é uma pessoa que já luta há mais de 80 anos, né, pelo território, pela permanência do Vai-Vai no território do Bexiga. E, ao mesmo tempo, também queria convocar o Zé Celso Martinez Correia como um mais velho, e que já não está mais aqui, dentro da luta do Teatro Oficina do Parque do Rio Bexiga, porque eu sinto que uma estratégia importante é revelar, que acho que a Gisele é mais nova aqui, né, daqui de nós, né, mas, assim, pensando no território Bexiga, né, tem Gisele, tem eu e teria, né, aqui, mas não chegou ainda, o mestre, que revela que é uma luta de gerações, e isso importa, isso é uma tecnologia. Porque o Zé, ele se foi, e eu lembro que ele falava para mim, eu não sei se eu vou ver o parque acontecer, mas não me interessa, porque eu estou trabalhando para uma outra geração. Então, isso é uma tecnologia que eu sinto que tem muito forte, que acho que tem a ver com a ancestralidade plantada no território Bexiga, porque é um bairro que, desde então, desde 200 anos atrás, ele se configura como um território de insurgência, sendo quilombo, também sendo sede, né, em algum momento, do anarquismo, e sendo sede de teatros, e dessa manifestação que é muito espontânea, muito autônoma e que, muitas vezes, é precarizada de maneira muito oportuna, né, pelo Estado, a cultura. Então, é estratégico, porque, por exemplo, eu estou vivendo agora, estou no meio do furacão dessa luta, estou vivendo uma das vitórias, né, todas essas batalhas,
mas a gente se vê diante de um porvir que tem muitas ameaças. Por exemplo, o que aconteceu agora? A gente acabou de aprovar o conselho gestor, né, do Parque do Rio Bexiga. E a gente, nesse mesmo momento que aprovou, quer dizer, é uma vitória, quer dizer, já tem um conselho gestor que está ligado, inclusive tem a instituição Teatro Oficina está representado, Saracura Vai está representado, a Uniafro está representada, o Bexiga Sem Fome está representado. Então, a gente blocou, a gente conseguiu blocar e construiu um conselho gestor que defende a vocação daquele território. Ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que, na mídia, a prefeitura já começou a lançar a sua narrativa, de maneira muito estratégica e muito perversa, porque a prefeitura e o Estado nunca se envolveram de maneira direta. Quer dizer, não foi uma iniciativa da prefeitura há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 10 anos, ter a coragem ou a estratégia de peitar o mercado imobiliário na figura do Grupo Silvio Santos, que é um antagonista muito poderoso, porque é uma potência videofinanceira, da comunicação, quer dizer, não peitaram o capital, o mercado imobiliário, para abrir ali no coração, né, do bairro do Bexiga um espaço público, um parque que poderia solucionar os problemas de drenagem do bairro do Bexiga. Não foram eles, foi um grupo. Porque, por exemplo, pegando um pouco no fio da história, há 40 anos atrás, o teatro dos anos 80, o Teatro Oficina, era assim, realmente não tinha teto, não tinha nada, entendeu? Era um lugar que parecia um escombro. Era um momento. Claro, a gente entende que aquele momento era um viveiro de criação, só que quem olhava para aquilo via que aquilo era um terreno baldio. Dizia assim: o Zé Celso vive enfiado naquele buraco da Jaceguai 520. Então, naquele momento, o Teatro Oficina era um núcleo, era um coletivo quase voluntário de criação. E, mesmo assim, peitou. E foi naquele momento dos anos 80 que conseguiu desapropriar, desapropriar o prédio onde estava, se manter ali e começar o embate com o Grupo Silvio Santos. Então, é muito perverso e a gente sabe que a gente corre esse risco, então, uma parte da luta tem a ver com isso, que o Estado, a prefeitura hoje, de alguma maneira, queiram parasitar essa luta e colocando publicamente como eles acreditam que vão gerir ou como vão implantar o projeto do parque hoje. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu sinto que é uma nova batalha que vai aparecer é justamente o projeto de implantação do parque, porque assim a gente faz questão, né, como no Saracura Vai, coloca, né, o rio dentro do nome, porque importa, né, porque tem a ver com uma arqueologia, com uma natureza enterrada, tem a ver com a história do próprio Vai, a gente faz questão de colocar o Rio Bexiga no nome, porque importa que essa natureza seja protagonista. E esse projeto que vem sendo imaginado e gestado todos esses anos, ele corre o risco de não acontecer, porque a prefeitura ela pode querer fazer tábua rasa, fazer uma espécie de bandeirantismo de toda uma luta que existe. Então, esse é um ponto também de novas batalhas. E outra coisa, que aí tem a ver com um diálogo com a fala da Gisele, que é o que significa, claro, que a presença de um parque ela é um agente muito forte de gentrificação. Se a gente não tomar cuidado, porque assim, o Parque do Rio Bexiga ele só faz sentido como um território público se ele é uma espécie de reparação cultural, histórica, racial, ambiental para aquele território. Porque a gente viu em outros lugares, no centro de São Paulo, parques abrindo, e imediatamente, no mês seguinte, aluguéis subindo. Quer dizer, não faz sentido a gente, na apoteose dessa luta, esse movimento do parque, ele expulsar a população residente, racializada. Quer dizer, é como se a luta se voltasse contra quem lutou ela. Então, isso é uma tensão, uma ligação e uma sensibilidade de estratégias, né, que a gente tem que criar, e a gente já começou a criar, e tem a ver muito com ir na contramão também do mercado, na maneira como se pensa, que é muito interessante, porque, por exemplo, o tempo, né, a arqueologia, a coisa enterrada, o tempo tem sido um aliado na nossa luta, sempre. E a primeira coisa, eu estava lá no dia da assinatura, que a imprensa chegou e perguntou para o prefeito foi: e quando vai abrir? Quer dizer, quando que
essa visão imediatista. A luta tem 45 anos. É claro que não importa amanhã abrir as portas, fechar a fita, cortar a fita de cetim e ocupar o parque sem que ele seja pensado, né, sem que essa ocupação, esse cultivo, se relacione justamente com uma legislação que não expulse a população. Porque é muito rápido, no dia seguinte, abrir as portas, ter uma ocupação e virar um novo reduto de classe média. Porque é isso que pode acontecer. E eu estou falando a fala do Zé aqui. O Zé falava, o Parque do Rio Bexiga não pode ser um reduto de classe média, senão ele vai trabalhar como antagonista do território Bexiga. Então, assim, é claro que essa vocação de um lugar que é esse viveiro de cultura do samba, de teatro e de muitos núcleos políticos, todos em rede, ela tem que estar presente também nesse projeto, na implantação e no programa do parque. Agora, tem uma coisa que eu sinto também que é estratégia, né, de luta, que acho que a história do teatro, a história da luta do Parque do Rio Bexiga e do próprio Bexiga revelam justamente essa articulação. É um bairro, que acho que tem a ver com a sua fala também, que é um gesto completamente autônomo e não messiânico. O Teatro Oficina, e eu sei que o Bexiga também, é um bairro que sempre foi, né, sujeito da sua defesa, sempre. Quer dizer, nunca precisou do poder público ou da opinião pública para se dizer, se entender como patrimônio histórico, como patrimônio arqueológico, como patrimônio cultural. Nunca teve essa relação com o poder público de tutela. Foi sempre assim muito autônomo. E é impressionante, assim, quem não conhece o bairro, que hoje tem alguma coisa em torno de 70 mil habitantes, ele é povoado de articulações. A gente não dá conta de tantos grupos de organização e rede de articulação. É uma coisa assim, impactante, ele é politicamente muito interessante, uma espécie de piloto, uma espécie de modelo, porque tem, além dos teatros, né, que são muitos que já se articulam, tem os movimentos como Saracura Vai-Vai, como Salve Saracura, tem os movimentos ligados às escolas de samba, ligados às escolas, sede de... Hã? Cada boteco Exatamente, isso é importante, eu vou falar sobre isso. Exatamente. E é uma sede de muitos sindicatos, o bairro do Bexiga, também, e está tudo articulado. Então, é um bairro que tem uma espécie de autogestão política e que se pensa e se protege. Tanto que a gente saca que, quando a prefeitura vai sugerir algum tipo de intervenção no bairro, ela vai ligando para as lideranças para entender um pouco a temperatura de como que aquilo está sendo recebido dentro do território. E tudo isso tem a ver com um tipo de estratégia e mobilização que é sobre o boteco em cada lugar. Porque, com certeza, não é uma luta política burocratizada, e nunca foi. Não é. Por isso que justamente a cultura ela é fundamental. A cultura, seja do teatro, seja da música, seja do samba, seja do carnaval, ela é fundamental porque ela desburocratiza essa luta e ela tem assim, é como se só fizesse sentidos, ou a prosperidade, né, a longevidade e a força da luta desse território estivesse justamente na articulação cultural. Então, agora, uma coisa que também gostaria de falar, que eu acho que tem a ver sobre estratégia, talvez a última, mas são muitas, porque a gente, em todas essas conversas que a gente faz, esses fogos de conselho que a gente faz no bairro do Bexiga e fora dele, a gente vai descobrindo, elaborando cada vez mais, e sempre escutar vocês é muito bom, porque a gente convive, compartilha da mesma luta, do mesmo território, que ao lugar da ambição, né? Tem uma coisa que aí eu vou trazer o Zé de novo, o Zé Celso, que ele dizia que a cultura ela precisa ser tão ambiciosa como o mercado imobiliário, porque o Grupo Silvio Santos ele nunca titubeou de imaginar que ele poderia demolir um quarteirão inteiro num bairro histórico, inclusive a primeira sinagoga Seifaradi de São Paulo, do grupo, da vertente religiosa que ele faz parte, para levantar um mega empreendimento. Para ele, aquilo é uma coisa assim, completamente realizável. Aquilo não configura uma utopia, mas, para nós, há 40 anos atrás,
talvez imaginar que aquele território pudesse ser aberto e fazer um espaço público com uma reparação para o bairro massacrado do Bexiga e com o rio aberto parecia utopia, mas a gente levou isso à frente, a gente pegou esse bastão e foi assim radicalmente com ele até o momento que a gente está. Então, eu queria só concluir essa fala dizendo que a prefeitura, o Estado, toda o argumento fortíssimo que envolve o metrô, é muito difícil de você conseguir dialogar e fazer um convencimento contrário a isso, né? E, então, isso... E a mesma outra coisa, o próprio grupo Silvio Santos, né, essa figura, esse gigante vídeo financeiro e da comunicação, eles têm revelado para nós que o teatro, a cultura, o samba, o vai-vai, tem um poder muito grande. A gente sabe que a luta está num momento... Ela está nesse momento. Eu boto muita fé que o Teatro Zácaros vai ser sede, não sei se você concorda com isso, mas que vai ser sede do vai-vai de novo, e eles consigam tomar e reocupar a Rui Barbosa. Eu boto muita fé, porque é uma sabedoria e uma ancestralidade que vai vingar. Só um breve comentário também sobre tudo isso, mas é muito interessante que você, Marília, falou bastante do Estado. Claro que a gente sabe que o Estado, com gestões mais reacionárias, ele é mais difícil de negociar, às vezes impossível, e com gestões mais progressistas, a gente consegue ter alguma negociação. Mas é muito interessante... Olha, por favor. Boa noite. Imagina. Muito obrigado por ter vindo. Gente, o mestre Penteado, nosso convidado também. Mais uma salva de palmas. Eu ia comentar apenas, acho que um pouco de todas as falas, mas a ideia de que, mesmo quando a gente garante alguma coisa frente ao Estado, às vezes parece que está resolvido, que é um ponto final da luta. E é importante lembrar, quando vocês insistem na ancestralidade da luta, que a luta não tem um ponto final, né? Ela é constante. Porque um dos grandes escudos que o Oficina tinha, por exemplo, era o tombamento do prédio. E, durante a gestão Dória, o processo de destombamento quase aconteceu por completo, né? Quase foi concluído. Então, assim, não é porque a gente consegue, por lei, que está resolvido. Aí é que a luta continua, né? Porque, como a gente está nessa feira do livro incendiário e anticapitalista, um velho anticapitalista francês chamado Proudhon, ele criou um conceito que ele chamava de revolução permanente, né? Que ele dizia que a revolução não é uma grande explosão que vai incendiar tudo de uma vez, mas que ela deveria ser um fogo brando, que nunca para de queimar e que nos mantém sempre aquecidos. Então, por mais que a gente esteja falando dos rios literais e metafóricos cobertos pelo asfalto, e nós estamos falando dessa batalha da água contra o asfalto, queria dizer que as falas foram muito incendiárias. Bom, a Gisele quer complementar um pouquinho, e aí a gente passa para o mestre Penteado, pode ser? Não, só para, acho que aí não perde o... primeiro, dizer que eu gosto sempre de pontuar, a gente falou o nome de várias ruas aqui, né? Que o Parque do Rio Bexiga, ele uma das frentes dele é a Rua Abolição, né? E, acho que não é à toa que essa rua é a Abolição, e que acho que a gente tem se preocupado tanto também, né, com isso tudo que você falou e que vocês têm conduzido. E, só para dialogar um pouco com o que você falou sobre a luta anticapitalista, né, eu acho que eu esqueci de falar duas coisas. Primeiro, a gente, e é importante, né, porque é uma coletividade, a gente nunca foi contra o metrô. Na verdade, a palavra de ordem é por uma extração histórica, com todas as contradições do ponto de vista ambiental que isso significa. Mas, e aí também acho que é uma perspectiva do que é esse Estado, né? A gente tem reivindicado o Estado lá, né?
acho que tem essa auto-organização, essa autogestão, de que, pô, a gente acabou de fazer agora uma atividade na rua sem um tostão, passando chapéu no bairro, assim, uma coisa que eu considero maluca, mas é ousadia, alegria mesmo. Mas essa linha do metrô, essa estação, né, ela está sendo construída na linha 6 laranja. A linha 6 laranja é a primeira PPP integral do metrô de São Paulo. A linha amarela era o projeto e a obra foi feita pelo Estado e depois o serviço é prestado pelo capital, pela linha Uni, né? Assim como a linha outra lá, que é a Lilás. Essa o projeto também é feito pelo capital. E eu acho que isso tem muita coisa, isso significa muito. Isso significa muito de por que tem vários pontos importantes nessa luta. Porque um dos principais agentes, né, era o IPHAN, e que liberou a licença de obra sem ser feito um estudo arqueológico prévio durante a gestão Temer. A gestão Temer, né, o golpe, né, a gestão golpista do Temer, uma das primeiras coisas que ele faz quando ele assume é desbaratar o IPHAN. Muito menos por conta de uma perspectiva do que era a cultura ali, mas porque o IPHAN participa dos processos de licenciamento e trava, né, vários processos de licenciamento. Então, nessa gestão, o licenciamento é permitido, sem ser feitos os estudos arqueológicos completos. O próprio Ministério Público Federal reconhece que tem um erro, né, nessa operação. Hoje, né, a gente teve aí a sanção com vetos do Lula do PL da devastação. O IPHAN é um dos órgãos que estava sob ameaça, porque a autoridade do IPHAN nos processos de licenciamento ficava também sob júdice. Então, eu estou falando isso para dizer duas coisas. Uma, nós não somos contra o metrô, pelo contrário, mas a gente tem um adesivinho que, na época, era 14%. Agora, essa estação tem 15% só. Ela é estação cumprindo o seu tempo, né? A mídia diz que está atrasada, mas ela não está atrasada. Ela é a única estação que está fazendo o mínimo, que é fazer uma pesquisa arqueológica adequada, respeitando a comunidade, ouvindo a comunidade. Então, nós sofremos muito essa pressão de que vocês estão atrasando o metrô, por causa de vocês não vai ter metrô, e não sei o quê, não sei o quê. Não, pelo contrário, a gente quer a estação, mas a gente quer uma estação histórica. E a gente quer que, não o Estado, mas que a concessionária responsável por essa linha assuma as responsabilidades financeiras em relação a isso. Não porque nós achamos que, né, somos privatistas. Pelo contrário, era melhor que nunca tivesse sido privatizado. Mas agora esse ônus não pode ficar de volta, eles só podem ficar com o bônus, né, com o lucro, e ficar sem o ônus. Então, acho que isso é importante contextualizar isso, porque a gente também tem uma perspectiva. Você trouxe essa fala do capitalismo, né? Eu sei que a gente ainda tem uma visão muito enviesada, né, de que, quando a gente fala de questões raciais e reivindica o direito da população negra, né, o reconhecimento e tal, a gente, infelizmente, ou racistamente, a gente ainda coloca isso numa prateleira como se isso não tivesse a ver com as lutas capitalistas. Não estou dizendo que você falou isso. Estou dizendo aqui, só para frisar isso, porque essa luta, né, e esses corpos são os corpos que estão sendo rifados, essa história está sendo rifada, e historicamente foi assim, para alimentar esse capitalismo, né? Um capitalismo que é racial, essencialmente. Então, acho que esse é um aspecto importante. Eu acho que o que acontecer nessa luta eu tenho certeza que vai ficar bem mais caro, né? Os erros que vão ser cometidos em outras linhas privatizadas vai ficar bem mais caro, porque agora eles têm muito medo que tenha outra comunidade organizada lá, compartilhando com o Bexiga as suas estratégias de luta, de começar a achar outros caquinhos lá que têm valor para algumas pessoas. Então, é muito pedagógica para o sistema de privatização, nesse caso dos transportes, mas, com certeza, de outros tipos de privatização em que toda a questão arqueológica está envolvida. Acho que tem muitos paradigmas aí que a gente tem conseguido cavucar também. Só isso. Valeu. Bom, então, agora, mestre Penteado, por favor.
noite a todos e a todas. Desculpe o meu atraso, mas quem mora em São Paulo sabe o que a gente passa, né? Mas eu sou Fernando Penteado, o único penteado careca que vocês vão conhecer, por isso que eu sou de touca. Sou nascido e criado no bairro do Bexiga, tenho 78 anos, sou um sambista nato, graças a Deus, porque meu pai e meu bisavô foram um dos fundadores do Vai-Vai, né? Então, não tinha para onde fugir. Mas, falando assim, eu estou percebendo o tema, né? O Bexiga, principalmente, o Vai-Vai, principalmente, vocês devem ter acompanhado o despejo, o descaso que nós sofremos ali, né? Pelo progresso. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa assim. Enquanto é coisa de preto, é mais difícil para nós. Vocês vão entender por quê. Sem mimimi, que dentro dos meus 78 anos não tenho tempo de ter mimimi. Eu sou nascido no bairro do Bexiga, sou neto de calabrese, que se eu amarrar minha mão não consigo falar, então não tenho esse lado de preto e de branco, mas eu sou mais preto que branco. Mas então eu percebo que para nós que somos negros, as coisas são bem mais difíceis. Nós sofremos 2 despejos assim, a favor do progresso, né? O primeiro despejo, que o Vai-Vai de primeiro, quando foi fundado, ele não tinha uma quadra mesmo, né? A quadra do Vai-Vai era o bairro do Bexiga, né? Então, a gente saía pelas ruas, andando pelas ruas, e ia até a Praça da Sé, veja como é que as coisas eram, né? Saía ali do Bexiga, descia, Brigadeiro Luiz Antônio, Praça da Sé, voltava, e ali a gente ensaiava. E era gostoso, porque nós tínhamos só de onde sair. E se parasse na porta da sua casa, a senhora era obrigada a guardar os instrumentos, e na outra semana, o ensaio começava da porta da sua casa. E era concorrido isso, que a pessoa queria que parasse, que aí faziam comida, faziam lanches, era gostoso. Para na minha porta hoje, para na minha porta amanhã. E isso era gostoso. Até que no finalzinho da década de 60, o nosso presidente Sebastião Dualdo do Amaral, que é o famoso pé rachado, e junto com o seu José Jambo Filho, que é o seu Chiclé, 2 saudosos hoje, arrumaram uma casa na rua 14 de Julho. Essa rua 14 de Julho nasce ali da Rua Abolição, que ela falou agora há pouco ali, do Zé Celso, ali onde tem a coisa. E ficamos ali por 5 anos. Como nós, bexiguentos, que somos, né? E outra coisa, para frisar, o Bexiga não é terra de italiano, não. O Bexiga... Não, pera lá. Eu posso dizer que eu nasci e me criei lá. Eu nasci e me criei. Vou dizer, então, quando meus avós chegaram, o negro já estava lá há 150 anos. Há 150 anos. Já estavam lá há 150 anos. Os italianos vieram da imigração, foram trabalhar para o interior, não se deram bem com a terra, de pegar na enxada, não se deram bem com o trabalho, como para todos os imigrantes que vieram para o Brasil, vieram com cota, por isso que muita gente é contra a cota, todo mundo que veio com cota, veio com dinheiro e com um pedaço de terra que nós trabalhávamos, nos tiraram da terra e deram para o pessoal que chegar. Eu quero só que os senhores entendam isso, não é mimimi, não, isso é verdade. Quem produzia na terra era nós escravos. Depois que veio a nossa abolição, né, entre aspas, aí precisavam, com a vinda da missão francesa, desculpe, mas eu tenho que falar, tá? Quando tiver que cortar, corta. Com a vinda da missão francesa, veio o Debré, né? Rugendas. Ele era fotógrafo. Mas o que era o fotógrafo? Ele pintava, né? Debré. Né? Quem nunca viu, dentro dos livros escolares, as gravuras de Debré e Rugendas?
quem fez o primário, sabe? E você vê que ali, sempre tinha ali, numa mesa, um casal de branco e 5, 6 negros em volta. Até tem uma que tem um menino, tá o cachorro, o menino, ele dando um pão para o cachorro e um pão para o menino. Isso que foi? Depois que eles foram embora, eu falei, olha, com essa abolição que vem aí, nós temos que embranquecer o Brasil, porque a população negra aqui era de 8 para 10 pessoas. Se não mandar... Porque a Europa não queria pôr dinheiro, porque senão vai virar um país negro. Aí começou a abrir para os imigrantes virem, que eu não tenho nada contra. Nada contra, não tenho nada contra com isso não, entendeu? Só que o que eu tenho contra é que, quando os imigrantes chegaram, as terras que eram nossas, tiraram da gente. Então, é a cota. Entendeu? Quando teve a lei da terra, não é isso, menininha? Tem a lei da terra. E então, quanto? Aí, isso, 850, eu entendi 900. Só podia ter terra quem tinha posse para comprar, para ir no cartório e fazer. E quem não tinha posse era nós negros. Então, você sai, você tem dinheiro, só que esse dinheiro que tinha, vinha lá de fora. Mas tudo bem, vamos resumir isso aí. Mas até aqui, nós estamos até aqui. Só para vocês entenderem que a coisa, quando é para nós, é mais difícil. Eu estou lá no Bexiga, voltei para lá, finalzinho da década de 60, de 60 para 70, arrumou uma casa na rua 14 de julho, 247. De repente, nós estamos lá já há 2 anos, recebemos lá uma carta que ia ter uma desapropriação para passar o famoso minhocão. Entendeu? Para passar o famoso minhocão. E a gente, como turrão que somos, bexiguento, não vamos sair. Entendeu? Está saindo da esquerda, está saindo da direita, está saindo em frente, e nós não vamos sair. Até que, olha só que maldade, até que no sábado de carnaval de 1971, sábado de carnaval, chegou lá umas 10 viaturas, pessoal da prefeitura, tirando a gente à força. 71. E nós íamos desfilar de madrugada. E tinha que sair com força policial, aquela coisa toda. Tem que pegar os instrumentos. Não paga nada, fecha. Aí o nosso presidente, na época, o senhor Chiclé, ele sumiu. Aí a gente, o Chiclé não veio ficar. Enfim, depois ele apareceu, entregou a chave para os agentes que estavam lá, trancaram a porta, lacraram, foram embora. Aí acho que ele falou, eu fui mandar fazer outra chave. Fez outra chave, nós arrombamos lá, entramos para dentro, esperamos de madrugada, entramos para dentro, tiramos as nossas coisas, né? E fomos para o desfile, tinha que pegar. Na volta, nós já tínhamos um caminhãozinho nos esperando, viemos lá para a Praça 14 Bis, entendeu? Que já tinha um terreninho lá, que a gente chegou lá também, quer dizer, estava vazio, a gente invadiu aquele terreno. Ficamos lá por 52 anos. 14 bis. Aí o que aconteceu? Veio também outro despejo por causa do progresso. O metrô. Aconteceu a mesma coisa. Vocês vão sair, não vão sair. Enfim, saímos. Agora, o que eu digo assim, que as coisas para nós é diferente. Antes de eles projetarem aquela estação onde ela foi projetada na GV, que é para cima. Que nós temos... O samba é gostoso porque você tem gente em tudo quanto é lugar. Você só precisar, aparece, entendeu? Então, tem um dos componentes nossos, ele era arquiteto do metrô, ele falou, vai para a GV. E lá na GV, o projeto é esse. Eles vão derrubar a GV, vão construir e vão fazer a GV em cima. Entendeu?
tudo certo. Aí tinha que desviar o metrô, tinha que fazer o metrô, aí voltaram para 14 bis. E a gente foi pedir também para fazer, para nós, para a gente não pôde. Percebe? Quer dizer, para a GV, se eles fossem fazer lá, eles iam fazer, como é o metrô Tatuapé, quem conhece, né? A estação Tatuapé, em cima é um shopping, poxa. Então, aí a gente pediu isso também. Não dá, enfim. E a gente falava, eu mesmo, e com outros antigos do Bexiga, que a minha avó falava para ele, aqui era um quilombo. Não, aqui não teve quilombo, aqui era um quilombo. Ele falava, aqui era um quilombo. E quando começaram a escavar, vocês viram as notícias, começaram a achar pertences, começaram a achar panela. Ali onde era a quadra, não sei se os senhores conhecem, ali na 14 bis, ali, a 10 metros do chão, da superfície, acharam uma panela com defumação, com a brasa apagada, acharam contas, acharam guia. Então, eu falei, aqui é metrô. Aqui falávamos que aqui era um quilombo. E aí o pessoal do Projeto Saracura, né, aí as meninas, são umas meninas maravilhosas, caíram para cima e estão trabalhando nisso, que segurou a obra por 3 anos. Entendeu? Aí um dia eu fui, quando foi para eles derrubarem a quadra, eu fui lá ver. Eu me senti naquela música do Aureliano Barbosa, sabe? Cada tábua que caía, doía no coração meu. Eu senti aquilo, que eles tinham aquelas máquinas, aqueles bolão que bate assim, entendeu? E eu do outro lado assim, aquilo, aos 52 anos ali eu conhecia minha esposa, meus filhos, muitas famílias se conheceram ali. Aí um engenheiro falou assim, o senhor me desculpe, mas a gente tem que cumprir ordem, né? Eu falei, tudo bem, nada contra o senhor, mas o senhor pode me despejar, eu, e essas pessoas que são pessoa física, mas o Exu que tá enfancado aqui, vocês não vão tirar ele nunca. Nunca. Ah, como assim? Você pode tirar, mas a entidade não. Porque ali, quem conhece ali, eu vou explicar, tem a Rua São Vicente, que ela desce, né? Tem a Lourenço Granato, aqui, né? E tem a Ruazinha da Feira, que eu até sempre esqueço o nome daquela rua. Senhora, Cardeal Leme. Se vocês perceberem, pega na memória, é um tridente. É um tridente que vem ali e esse braço sai para 14 bis. Justamente no meio daquele tridente está assentado Exu. Que o vai-vai é assentado para Exu. O nosso toque da bateria é batida de Exu. O que aconteceu? Nós só não pedíamos que alguém fosse se machucar ali. Mas caiu escavadeira dentro do buraco. Tem o rio Saracura, né? Que desce, o rio enchia todos eles. Caiu. Até uma vez eu voltei lá, encontrei esse mesmo engenheiro e falei para o senhor, não falei que o senhor podia me despejar, mas a entidade não. Atrasou por 3 anos. Agora, tanto que o Tatuzão passou direto, agora que eles estão conseguindo fazer alguma coisa, e a gente está querendo ver se eles fazem como é lá, como eles iam fazer na GV, se fazem a nossa quadra em cima, entendeu? A gente quer fazer isso aí. Então, a nossa... Aí, obrigado, a senhora é bexiguenta. Se conseguir... tem quem é Bela Vista e tem. Bexiguenta é estado de espírito. É aquele que nasceu. É aquele que nasceu. Não, a senhora não tem uma escritura nascido no Bexiga. Bexiguenta é estado de espírito, é coração. É Rio Saracura. É Rio Saracura. É Aquiropita. Entendeu? Esse é o bexiguento. E tem quem mora na Bela Vista que não está nem aí com nada. Entendeu? Mas os bexigantes estão ali. Mas os bexigantes estão ali, como eu. Né? Mas essa luta nossa é árdua. Não vai acabar agora. Né? Aí o pessoal pergunta assim, quando nós saímos de lá, mas vocês vão... Agora, para onde vocês vão ensaiar? Vocês vão ensaiar na rua? Falei, mas a gente sempre ensaiou na rua, 95 anos. Que o vai daqui 5 anos, gente,
vai fazer 1 século. Vai fazer 100 anos de fundação. São 3 escolas centenárias. A Portela, que já fez há 2 anos atrás, 100 anos. A Mangueira vai fazer em 1928 e nós vamos fazer em 30. Inclusive, já tem até uma festa marcada para isso. As 3 centenárias fazerem uma festa junto. Então, são essas 3 escolas no Brasil, centenárias, né? E nós estamos aí. Então, a nossa luta é árdua, a nossa luta é contínua, entendeu? E eu digo assim, hoje eu não moro mais no Bexiga, né? Pelo progresso que veio também ali, mas se quiser se esconder de mim, fica na minha casa. Eu saio de manhã para o Bexiga e fico por ali. O vai-vai ele é tão intenso, o vai-vaiense, o bexiguento, que quando nós saímos lá da 14 de julho, em 71, que ali tinha umas casas, tiveram que derrubar aquelas casas. Aí o pessoal de lá foram para a cidade de Tiradentes, foi o primeiro CDHU que teve. Cidade de Tiradentes e Grajaú. Fizeram essa ponta, né? Aí foram povoar aqueles CDHU que teve, foram para lá. Hoje, quem está lá são netos daquelas pessoas que saíram em 71. E eles falam, eu sou do Bexiga. Eles não falam que são na cidade de Tiradentes. Entendeu? E mesma coisa lá no Grajaú, né? Então, eu digo assim, o vai-vai ele é tão intenso, a minha escola de samba, não desfazendo de outras, tá? Não desfazendo de outras, pelo amor de Deus, que eu peguei para mim uma frase da Margarete Thatcher, lá, que é audácia. Quem se lembra da Guerra das Malvinas? Né? Que os argentinos fizeram, que eu também iria fazer. Aqui é meu, os caras estão cá, né? Estão aqui. Eu também ia tentar pegar. Mas só que eles foram tomar 2 tapas na cara e voltaram correndo, porque não deu para combater, né? Que, inclusive, até esse príncipe que está aí hoje, o rei que está aí hoje, né? Rei Charles, que na minha época o Rei Charles era outro, um cantor fazia umas músicas gostosas para ir dançar. Quem não dançou Rei Charles, né? Pelo menos o pessoal da minha. Então agora tem esse Rei Charles aí. Ele veio na guerra. Ele veio. O que tem de bom na monarquia é isso. Os filhos vão para a luta. O que tem de bom é isso. Ele veio pilotando um avião para ir. Bem, enfim, eu sempre gostei de política, sempre ouvi política. Aí eu, vindo a Jovem Pan, que eu também sempre ouvi a Jovem Pan, que antigamente, que olha a hora, né? A cidade vem crescendo. Hoje não tem mais nada disso. Aí a Margarete faz um discurso, perguntaram para ela das Malvinas. Né? Ela fala, olha, dentre outras coisas, ela falou, o sol nunca vai se opor para a Inglaterra. Que onde tiver um pedaço de terra, a nossa bandeira está lá. Que eles têm, né? E eu falo assim, o sol nunca vai se opor para o vai-vai. Onde tiver uma rua, tem uma casa, mora um vai-vaiense. E se vocês quiserem provar isso, é só vocês irem num bairro bem distante, põe uma camisa de vai-vai e vai na padaria. Alguém vai falar, é nós, meu. Alguém vai falar. Eu fiz uma palestra uma vez num colégio, numa faculdade, e falei isso. Né? Nós estávamos lá ainda. Passou uns 5, 6 meses, nós ensaiamos na rua. Aí já tem um grupo de rapazes aí que quer falar com o senhor da faculdade. Eu falei, deixa eles entrar. Não, eles já entraram, mas querem falar com o senhor. Aí eles entraram, tal, encontrei-os no meio da prontidão. Aí um deles falou, eu vim aqui falar para o senhor uma coisa. O senhor falou que aonde tem uma rua, tem vai-vai. Eu fui para Araraquara, vesti uma coisa do vai-vai, mas eu nem bem saí do ônibus, desci, buzinaram, fala vai-vai, fala vai-vai. Eu falei, é isso aí. Então, eu vou usar assim, uma metáfora bem gostosa.
Nós podemos não estar no Bexiga, mas o Bexiga está em nós. Entendeu? Então, o Bexiga está ali. Mas cada um de nós, vaivaienses, que são milhões e milhões, representa a quadra de vai-vai. É a mesma coisa que quando o Hitler proibiu os livros, né? Fechou as bibliotecas, né? Queimou. O que eles faziam? Reuniam pessoas para ler, cada um era um livro. Vocês têm isso na história, né? Cada um era um livro. Né? E o vai-vai é assim. Né? Cada um de nós somos um vai-vai. Então, hoje eu estou aqui, mais próximo da Barra Funda do que o do Bexiga, mas eu sinto orgulhoso de estar aqui e bater esse papo com os senhores, e os senhores me dando essa atenção legal. Tá? Foi aquele negão que diz assim, diz que velho gosta de contar história. Não que eu seja velho, mas eu gosto de contar história, entendeu? Quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, por favor. Muito obrigado, mestre. Fala incendiária. A gente está bem em cima do nosso tempo, na verdade. A gente pode abrir para uma rodada de perguntas, talvez 3. Alguém tem muita vontade de fazer uma pergunta muito especial? Ou está todo mundo muito satisfeito e feliz de terminarmos com essa bela metáfora do mestre? Bom, então, muito obrigado, Flipei. Ó, Palestina Livre, do rio ao mar. Do rio ao mar, lembrando que essa mesa é sob o asfalto os rios, e uma das táticas sionistas é justamente asfaltar os rios que chegam até o povo palestino. Então, Palestina Livre do rio ao mar. Para quem se interessar pela memória anarquista asfaltada pela história, às 9h, a atriz Sibeli Troiano vai estar apresentando o espetáculo Emma Goldman, Uma Vida Libertária, aqui no Café Colombiano, do outro lado da rua, entrada gratuita. O texto da peça está à venda na banca do Centro de Cultura Social. Curtam a Flipei, comam, comprem livros, porque livros engajados são armas contra o fascismo. Muito obrigado, gente.